Graça e paz. Deus realizou, Jesus Cristo realizou o seu primeiro milagre. Foi numa festa de casamento. Porque o negócio dele conosco é um casamento, é uma aliança, é um negócio de verdade. Eu vou me apresentar aqui como a gente se apresenta no curso Casados para Sempre. O meu nome é Marcos Solon, de Nívia. Meu nome é Nívia, de Marcos Solon. Nós somos casados há 15 anos, 10 meses, 22 dias. Somos pais de Lucas e Letícia. Lucas de 14 e Letícia de 13. E somos casados para sempre e paz para toda a vida. A Nívia vai, vocês podem sentar. A Nívia vai introduzir e depois eu volto. Ok. Paz do Senhor a todos. Vamos falar hoje sobre convertendo relacionamentos familiares. Convertendo relacionamentos familiares. E precisa converter relacionamento familiar? A gente usa muito, né? Os bordões cristãos, a gente usa muito. Que os crentes, precisa se converter. A gente vive dizendo, né? Que precisamos nos converta, se converta. Então, nós precisamos converter os nossos relacionamentos familiares. Muitos deles têm necessidade dessa conversão. E o que é conversão? O que é a palavra conversão? Né? Conversão é fazer mudança. É mudança de opinião, é mudança de direção. É transformar. Nós precisamos transformar os nossos relacionamentos. Nós temos a necessidade dessa transformação. Em Romanos 12, 2, a gente conhece, transformai-vos, né, pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente. Para quê? Para quê? Para que a gente precisa dessa transformação? Né? Para que possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso significa que é uma mesa que você serve ou não. Você tem a opção. Você experimenta ou não a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E é necessário para que isso aconteça que haja renovação da mente. Então que nessa manhã, todos nós, os que estão em casa, os que estão aqui, se disponha, esqueçam os problemas, a semana está começando, a gente sabe a quantidade de coisas que temos que resolver, mas coloquem a sua mente agora a ser transformada, porque isso é uma chave espiritual que vocês vão receber hoje. A transformação familiar é necessária. Então, a família, ela foi constituída por Deus para dar segurança, tanto física, emocional e espiritual. É a tricotomia. Então, nós somos esses seres, corpo, alma e espírito. E dentro da família que toda essa tricotomia é formada. Então, nós, corpo, alma e espírito é formado. Lembrem vocês se já passaram dos 20 anos, aqueles que não ainda, mas os que já passaram dos 20 anos, vamos dizer que as 2 décadas da sua vida definem as próximas 5 décadas. Ou 6, ou 7, depende de quanto tempo, né, o ser humano vai durar. Então, as 2 primeiras décadas da sua vida é fundamental para tudo aquilo que você vai viver nos relacionamentos futuros. Aí eu falo para solteiras, muitas acham, meus relacionamentos em casa são tão cansativos, são tão difíceis. Eu quero um resgatador. Eu vejo muito, né, meninas orarem, eu quero um resgatador que me tire desse inferno. Na verdade, isso não vai acontecer, porque o inferno vai continuar acompanhando essa pessoa. É necessário converter esses relacionamentos primeiro. É necessário ajustar esses relacionamentos dentro do lar, para que você possa ter relacionamentos saudáveis futuros. Se vocês tiverem esse tempo, as solteiras, façam isso, que é o que a gente vai falar aqui. Aqueles que não tiveram esse tempo, infelizmente levou toda essa bagagem que veio no container, né? Não vem nem em mala, vem em container de tão grande. Eles também têm chance. Tem chance de voltar e converter. Lembra da primeira conversão? Vocês aceitaram Jesus? Eu creio que todos aqui já aceitaram um dia Jesus. Lembra daquela conversão?
Pois é, essa é outra conversão necessária. É necessário voltar de rumo, voltar. Então, a Trindade é a mais perfeito modelo de família. Temos modelo familiar? Temos. Temos a Trindade. Temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é o nosso Consolador. Tem pai, tem filho, cadê a mãe? O Espírito Santo não é mãe, não é mãe. Mas ele tem as características do caráter de uma mãe. A mãe faz o quê? Consola, mima, vem cá filha, eu estou te protegendo. O Consolador é esse, né? Aqueles que se sentem abandonados, lembrem que você tem o Consolador, que é aquele que cuida de você, que é aquele que te traz o conforto, que te traz o consolo. Então, nós temos esse modelo de família, que é a Trindade. Eu quero que os irmãos abram em Malaquias 4, 5 a 6. Malaquias, capítulo 4. São os últimos versículos do Velho Testamento. Pega assim no meio, né? Abre. E vê lá os últimos versículos do Velho Testamento. Malaquias 4, 5 e 6. Certo? Capítulo 5 e 6. Amém? Malaquias, o último livro. Acharam? Diz assim: eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que não venha e fira a terra com maldição. Malaquias, ele deu essa profecia tanto para a primeira vinda de Jesus quanto para a segunda. Primeira vinda de Jesus, né? Ele veio, ressuscitou, e a segunda vinda nós estamos aguardando. Esse dia do Senhor é o grande dia do juízo, e ele diz que converterá. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E se isso não acontecer, ele vai ferir a terra com maldição. Entenda que a terra é cada lar. A sua terra é o seu lar. Você tem estado, os corações estão conectados, os pais aos filhos e os filhos aos pais. Como é que está a sua relação com sua geração, seja de filhos ou seus genitores? Como está a sua relação? Eu digo isso porque muitas vezes a gente pede a Deus, ora e não consegue ver bênção. Só consegue ver maldição ou as coisas não caminham. E a gente não consegue ver. Isso é um princípio espiritual. Essa questão de estar conectado, estar convertido ao coração do pai e os filhos, né, ao coração dos pais, e os pais aos filhos, isso é relacionamento. Hoje nós estamos em crise de relacionamentos. As famílias têm tido dificuldades de relacionamentos. As pessoas estão até achando que estão bem. Alguns até acham que estão bem. Cada um entra no seu quarto, cada um entra no seu mundo virtual e todos acham que estão bem. Não, a gente é uma família muito harmônica. A gente nem se fala. Precisa, a gente já está muito bem. Almoçar juntos, nossa, é um negócio tão... Não, cada um vai lá, almoça na hora que quer. Aqui assim, aqui é liberado. Não há um diálogo, não há um olho a olho. Não há os pais não conhecem os filhos não conhecem os seus pais. Se perguntar quais são os gostos dos seus filhos, eles não sabem dizer. Eu não sei, o que os seus filhos estão assistindo? Sei não, sei que está lá. Só vive na internet. Mas quais são os amigos deles? O que eles gostam, né? O que eles realmente gostam de fazer? Eu não sei, eu só sei que é jogo. Eu sei que é jogo. Então, assim, há realmente uma crise de conexão entre pais e filhos, e entre filhos e pais. E, infelizmente, essa geração, ela tem estado em grande desobediência. Muitos filhos acabam abandonando seus pais. Abandonando. Ele vai no aniversário, ou de repente se encontra no Natal, ou de repente se encontra em datas comemorativas. Mas eles não amam os seus pais. Eles não honram os seus pais, como Deus manda honrar. Né? Não existe nação forte com famílias fracas. Pastor Hernandes disse essa frase, eu achei bem interessante. Realmente não dá, a gente está orando pela nação, o Senhor abençoa a nação, o Senhor fortalece a nação. Mas as famílias estão fracas, e a gente não olha porque é a nossa família que está fraca. A nossa, do vizinho, a outra. A gente não consegue entender que a força está dentro das nossas
casas. A pregadora, quem veio aqui para o culto das mulheres, eu não vi, mas eu assisti de lá e recebi a bênção, assisti online. A pregadora falou, ela disse assim que, desse último culto, ela disse assim, está acontecendo um avivamento reverso. Antes eram nas igrejas e ia para as ruas, agora é das casas para as ruas e para as igrejas. Se a gente não entender isso, que Deus realmente está avivando as igrejas dentro dos lares, a gente vai perder esse movimento. Esse avivamento é necessário. E esse avivamento começa desse jeito. O olhar do pai para os filhos, dos filhos para os pais. É necessário esse retorno, é necessário esse olhar. Então, Deus, Ele quer nos abençoar. Ele quer nos abençoar, Ele já disse que quer nos abençoar. E falando mais sobre essa palavra de Malaquias, lá em Lucas 1, fala da história do Zacarias, que o anjo chegou e falou que Zacarias ia ter um filho. E falou, disse que era de João, e disse a missão de João. Qual seria a missão de João? Ele está dizendo lá, ele irá diante dele no espírito e virtude de Elias. Outras versões dizem no poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos. Então, essa era a missão de João Batista. Ele veio para cá e ele pregava o arrependimento, né? Eu acho que João Batista andava assim, convertei-vos, porque é chegado o reino dos céus, arrependei-vos. Essa era a pregação dele. Ele pregava o arrependimento. Então, esse espírito de Elias, que estava sobre, que é esse poder, vamos interpretar para não ter duplas interpretações, é o poder de Deus que estava sobre Elias para isso. E está sobre João e está hoje sobre nós, está hoje sobre a igreja. É o poder desse arrependimento, é o poder de trazer essa mudança sobre os nossos lares, a começar, gente. Nós temos, enquanto servos de Deus, temos a tendência de abençoar. Eu quero abençoar pessoas, eu quero servir. E esquecemos que os principais beneficiários da nossa bênção é dentro da nossa casa. Temos dons e talentos. Oramos, Deus revela e Deus cura. E esquecemos que dentro da nossa casa também esses dons precisam ser revelados. Temos às vezes temor de fazer isso dentro da nossa casa, porque são nossos, eles nos conhecem. Eles sabem todas as nossas falhas. Eles sabem que nós somos perfeitos. Eles sabem. Todos da nossa casa sabem exatamente, né? Eu gosto muito de ouvir Viviane Martinello, né? É uma pregadora, as mulheres devem conhecer. Ela disse uma frase bem interessante. Ela diz assim que o vidro do carro revela do carro da família, revela realmente quem são as pessoas. Ela disse que é assim, o vidro do carro está aberto, aí a gente está lá, né? Oi, irmão, Pai do Senhor, Deus abençoe, que legal, você é uma bênção. Aí o vidro vai descendo, ou subindo. Quando sobe, aí tudo acontece. Porque ali dentro vai haver os comentários que aconteceram, aquilo que desagradou um ao outro, e ali realmente seremos quem somos, dentro do carro. Então é dessa forma que o Senhor quer nos tratar. É necessário que haja esse tratamento. Por conta disso eu quero ler com vocês e quero que vocês leiam, é bom ler Deuteronômio 27:16. Deuteronômio 27:16 diz assim, Deuteronômio 27:16 diz assim, maldito aquele que desprezar o seu pai ou sua mãe. E todo o povo dirá amém. E todo o povo ainda vai confirmar, viu, gente? Maldito aquele que desprezar seu pai e sua mãe. Há pessoas que se dizem bênção, que trabalham na obra, que estão aí disponíveis, mas tem uma relação rachada com seus pais. Tem uma relação rachada com os seus avós, que é sua raiz. E não entende por que certas coisas não acontecem e por que não flui certas coisas, porque a oração não flui. E eu quero dizer que isso é um princípio espiritual. Desprezar pai e mãe é maldição. Então que possamos estar atentos aos nossos relacionamentos, que a gente pense de que forma eu tenho tratado meu pai, minha mãe, meus avós, os meus filhos, a minha família. Eu estou em harmonia com ela? Então se eu não estou,
Hoje é dia de conserto. Por quê? Porque vocês querem sair daqui dizendo: eu quero ser abençoado. Eu não quero ser maldição, eu quero ser bênção. Então eu quero cumprir a palavra do Senhor. Amém? Então eu chamo meu esposo porque ele vai continuar e ele vai dar seguimento como alcançar, através da palavra, como alcançar essas bênçãos, tá bom? Deus abençoe. Glória a Deus. Uma vez Samuel estava em casa e Deus disse assim: eu quero que você faça uma coisa. Eu quero que você faça uma unção, derrame o óleo da unção na vida de uma pessoa. E Samuel disse: o que é? Eu quero que você consagre o próximo rei de Israel. Mas o rei está vivo, Senhor, e falar sobre isso é pena de morte. Como é que eu vou fazer isso? Ele disse: vou te dar uma estratégia. Você leva um novilho e vai a Belém, e lá você vai chamar a família de Jessé, e lá eu vou te falar o que é que você vai fazer. Deus revela várias coisas para nós, mas Ele não revela tudo, porque Ele quer que você tenha desenvolvimento da fé, porque fé é você acreditar sem ver. Fé é você obedecer. Pastor Josué diz isso, né? Alguém mandar você sentar na cadeira e você não olha para trás para saber se a cadeira está atrás. Olha, existem sinais que seguem aqueles que creem. Qual é o sinal que você quer que Deus aconteça na tua vida? Você precisa primeiro acreditar, buscar o Senhor. A Bíblia diz, eu quero aqui já agradecer a oportunidade do pastor Josué Brandão, um ministério maravilhoso que Deus deu a ele, os pastores. É uma honra estar aqui nesse grupo. A Bíblia diz, lá em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 1 a 13, nós vamos falar uma ministração mais terapêutica hoje, mas lá está escrito assim, que Deus chama Samuel e diz: Samuel, pega o óleo, enche o chifre e vai ungir o próximo rei de Israel. Lá em Samuel capítulo 16, versículo 1 a 13, diz que ele foi a Belém e foi enviado a Jessé. O interessante é que quando ele chega na cidade, as pessoas já sabem da autoridade que é Samuel, já perguntam: é de paz ou é de guerra que você vem aqui? Não, é de paz, eu vim só fazer um sacrifício. Quando ele chega, vê aquelas pessoas, ele convida aquelas pessoas para fazer também um sacrifício. Então, na festa, na reunião, na casa de Jessé, não vai só a família de Jessé, também vai aqueles líderes. E quando eles chegam lá, Samuel prepara, existe uma preparação para fazer o sacrifício, tomar banho, se arrumar. Existe um preparo para fazer sacrifício, e eles fazem o preparo. E Jessé convida todos os seus filhos. Diz comigo, para mim: todos os seus filhos, exceto um, Davi. Davi não foi convidado para a festa. Davi não foi escolhido pelo pai. Deixa eu contar um primeiro segredo aqui, um outro segredo aqui. Aqui é um púlpito de revelações. Tem muitos filhos que se sentem excluídos de seus pais. É verdade ou não é? Tem muitos pais que excluem os seus filhos sem saber. O objetivo também dessa ministração é você diagnosticar isso. Eu vou te dar alguns instrumentos para você diagnosticar isso. Mas o interessante,
porque a Bíblia é maravilhosa. O interessante é que Davi foi excluído, mas ele estava cuidando das ovelhas de seu pai. O excluído que é usado, consagrado, separado, ele não deixa de fazer a vontade de Deus, a obra de Deus, só porque é excluído. Porque ele tem negócio com Deus. Deus cura o excluído. Amém? Nós vamos, no final, nós vamos orar aqui. Os pastores vão orar como o pastor Josué orientou. E Deus vai curar sentimentos de exclusão. Amém? Eu vou mostrar para você que não é só o excluído diretamente que tem esse sentimento. Às vezes o filho escolhido também tem esse sentimento de exclusão. Não é somente, se você tem um filho e você diz: meu filho, eu te amo, meu filho, eu gosto de você, meu filho, eu dou tudo para você, meu filho, eu te amo. Se você tem um filho assim, você já disse isso a ele, não é só isso que vai te habilitar para que ele se sinta incluído. Um filho incluído, ele só é incluído quando o pai senta na mesa, quando o pai viaja com ele, quando o pai caminha com ele, e há uma conexão de alma. Eu conheço filhos escolhidos pelos seus pais, que se sentiram excluídos, porque não conversavam com seus pais, não tinham intimidade com seus pais, eles não tinham abertura para falar aquilo que eles sentiam. Eu quero dizer para você que quando Samuel olha para os filhos de Jessé, ele olha pela aparência. Aquilo que você olha, aquilo que te chama a atenção, aquilo que você mais percebe, revela quem você é. Quando você olha para as coisas, aquilo que mais chama a atenção são os seus valores. O texto bíblico diz, onde está o teu tesouro, está o teu coração. Os olhos são a lâmpada do coração. Então, se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Mas se os seus olhos forem maus, todo o teu corpo será mau. Então, aquilo que você olha, aquilo que te chama mais atenção, revela quem você é. O texto diz que Samuel, ele olha a aparência, ele olha a grandeza, mas desse erro ele já tinha vindo. Foi dessa forma que ele escolheu Saul. Era bonito, era alto, era forte. A Bíblia diz que o próprio Jessé exclui o seu filho, porque ele era o caçula, era o pequeno. O texto diz que Davi era ruivo, branco, de olhos claros, talvez baixinho. E existe um pensamento, uma explicação teológica, que os ruivos eram considerados como gente que lembrava os erros de Adão, que veio do barro, que era uma pessoa errada. Às vezes, os nossos filhos nascem com deficiências, e principalmente aquelas deficiências que mais nos incomodam, principalmente coisas que mais nos revoltam. Alguns até dizem: isso aí você puxou a sua mãe, não foi para mim. Isso aí você puxou o seu avô, não foi para mim. Você não puxou isso de mim. Você não veio, você não aprendeu isso comigo. Aquilo que nos incomoda pode ser um instrumento que Deus quer usar para abençoar a nação, o teu povo e a tua casa. A Bíblia diz que Ele chama todos, e todos não foram escolhidos. Lá em Crônicas capítulo 2, versículo 12 e 16, diz que os nomes dos irmãos de Davi, inclusive as duas irmãs, Zeruia e Abigail, mas diz que Davi teve 7 irmãos, ele era o oitavo filho. Só que nessa lista aqui de Crônicas só diz que tinham 7, porque um deles, depois desse momento, o irmão de Davi morreu.
e não deixou herança, não deixou filhos. Quando você nasce, você vive neste mundo e não deixa legado, as coisas terminam em você. Mas quando você nasce, você cumpre o seu propósito e você deixa um legado na vida das pessoas, a tua herança, a tua sorte é multiplicada na vida das pessoas que você transforma. Você pode dar uma salva de palmas para o nome do Senhor? Todo mundo foi, e Davi foi excluído, esquecido. E aí Deus, através de Samuel, diz: cadê Samuel pergunta: cadê? Não tem mais nenhum outro? Tem um que está lá, cuidando das ovelhas. Então chama ele, a gente só vai comer quando ele chegar. De excluído, foi incluído. De resto, foi colocado como autoridade. Porque a autoridade é assim, só come depois que a autoridade chega. Quando ele chega, em outras versões, em outros contextos, explicam isso, ele chega feliz. Ele é menos de 17 anos, eu acho que é 13 anos, 14 anos. Ele chega 15 anos, ele chega feliz. Não tem aquela pessoa, já aconteceu isso com você? Você chega na presença de alguém e a pessoa diz: pastor Manassés, você estuda comigo lá na faculdade de Direito? Você é pastor? Por quê? Porque eu sinto a presença de Deus na sua vida. Aí olha para você e diz: por que você é homem de Deus, é mulher de Deus? Por quê? Por que você está perguntando isso? Porque eu sinto a presença de Deus na sua vida. Quando Davi chega, a presença de Deus chega. Rapaz, alguma coisa tem nesse menino diferente. Ele pode ter cabelo ruivo que for, pode ser novinho que for. Às vezes os pais excluem os seus filhos de ouvi-los porque são crianças. Os abusos sexuais infantis acontecem porque as crianças falam: olha, eu fui abusada, e a mãe ou o pai diz: isso é besteira, é coisa da sua cabeça. Eu quero dizer para você que no curso Casados para Sempre, em diversos cursos que ensinam sobre relacionamentos familiares, dizem: ouça o seu filho, porque Deus usa o seu filho para te abençoar. Sim ou não, irmão? 5 anos, 3 anos, criança também é gente. Criança também é usado por Deus. Criança também tem que ser incluída nas suas orações e nas suas conversações. Amém? Quando ele chega, todo sorridente, e Davi se apresenta a Samuel e ele diz: é isso aqui. Por que Deus consagra? Por que a gente consagra? Por que a gente vai fazer isso depois, colocar o óleo e consagrar você? Ungir você. Eu quero te falar 2 coisas rapidamente. Um dos símbolos do Espírito Santo é o óleo. Um dos símbolos. Tem pessoas que não creem, mas tem pessoas que creem. Tem pessoas que não entendem isso, mas tem pessoas que entendem. A Bíblia diz claramente que depois que houve a unção sobre o óleo, com óleo sobre a pessoa de Davi, o Espírito do Senhor se apoderou. Olha, isso é para quem crê. Você crê não? Quem sabe Deus pode te curar nessa manhã. Quem sabe Deus pode restaurar um relacionamento com seus irmãos nesta manhã. Eu viajei mais de 24 horas para investir nos meus relacionamentos com os meus irmãos e com a minha mãe e com o meu pai. Agora, fui à Ilha do Marajó, um avião balançando debaixo de chuva. Eu digo: mas eu tenho um propósito, vou voltar em nome de Jesus. Queridos, o texto diz que todos eles acompanharam, mas diz o seguinte: na presença de seus irmãos. Por que o texto diz na presença dos seus irmãos? Por quê?
Qual o detalhe Deus quer revelar? Porque Davi foi consagrado, separado, ungido na presença dos seus irmãos. Porque existe um propósito na família. É na família que você aprende a orar de verdade. É na família que você aprende, nos relacionamentos familiares, que você aprende a perdoar e ser perdoado. É no meio da família que você aprende a lavar louça, arrumar banheiro, a passar roupa. É no âmbito da família que Deus criou a oportunidade para você amar e ser amado, perdoar e ser perdoado, estudar e aprender quem você é na família. Tem muitas coisas que você faz, mas não foi você que decidiu, foi algo que você aprendeu no recôndito do teu lar, coisas boas e também coisas não tão boas. A forma como olhamos reflete nossa identidade. Filhos preferidos e filhos rejeitados. Desde o nascimento, os irmãos disputam a atenção dos pais. Eu sou mais esperto, eu sou mais rápido, não, eu sou mais bonito, não, eu sou mais inteligente, não, eu sou mais veloz. Essa é a habilidade, cada ser humano tem essa habilidade de estar competitivo. Tem gente que é mais competitiva do que a outra. Por exemplo, se alguém chegar aqui, quem quiser vir aqui, eu dou 10 mil reais agora. Falando a verdade, levando a sério mesmo um propósito desse, haveriam pessoas que viriam correndo agora. Não é isso, pastor? Porque são competitivas. E isso não é mal. Nenhuma atitude, nenhum comportamento que Deus colocou em você, nenhum, necessariamente é mal. Você pode usar para o bem. Existe uma competição entre a luz e as trevas. O pessoal precisa saber escolher qual é o time para jogar. Aí você entra para ganhar. Amém? A família é o teu time. O time que se relaciona com a família. O time que valoriza a família. O time que valoriza a família é o teu time. Amém? A Bíblia diz que todos nós fomos formados no seio da nossa mãe. E todos nós fomos escolhidos por Deus quando ainda estávamos informes. Existe um projeto de Deus para a sua vida. Deus planejou os amigos que você precisa ter. Deus planejou os cursos que você vai fazer. Deus planejou a tua história. E a beleza disso tudo é que vai dar certo na medida que você buscar mais fazer a vontade dele. Nós vamos colocar aqui alguns pontos práticos. Eu quero dizer para você que existe uma situação que é chamada solidão acompanhada. Solidão acompanhada. Você sabe o que é solidão acompanhada? É você se sentir só. É você se sentir só, rodeado de todas as pessoas. Solidão acompanhada é você sentar na mesa da família e você não se sentir excluído dentro dela. Solidão acompanhada é você fazer uma viagem de família e você não se sentir bem lá. Solidão acompanhada é você estar com todas as pessoas, às vezes até dizendo que te ama, mas você não se sentir acolhido ali. Tem um rapaz chamado Robin McLaurin Williams. Ele fez o filme Uma Babá Quase Perfeita, Sociedade de Poetas Mortos, Gênio Indomável. Todo mundo já deve ter ouvido falar dele, né? Ele escreveu essa frase: eu pensava que a pior coisa na vida era acabar sozinho, solitário. Não é. A pior coisa na vida é acabar com as pessoas que fazem você se sentir solitário. Existem pessoas que fazem você se sentir solitário. E a pior coisa é quando você encontra isso dentro de casa. Por que eu trouxe ele aqui? Porque ele era milionário. O homem viajava inteiro, ele fez muitos filmes e muitas pessoas se sentiram felizes com ele. E ele cometeu suicídio.
É possível um homem ter tudo na vida e não ter paz? É possível ele ter família e não estar dentro dela? É possível você ter todas as coisas e não ter? É. Já foi colocado aqui na leitura do Salmo 127. Se Deus não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Se Deus não fizer, se Deus não estiver no centro da tua casa, se Deus não estiver nos teus cultos familiares, se Deus não estiver no teu palavreado dentro de casa, se Deus não estiver na obediência à igreja, a obediência à palavra de Deus, respeito ao seu pastor, talvez você esteja construindo algo que lá na frente pode colher muito caro. Eu quero dizer para você que a Bíblia nos apresenta muitos grandes exemplos de homens de Deus que não podemos seguir. Alguns exemplos. Por exemplo, Eli, o sacerdote Eli, ele não perdeu os seus filhos para o inimigo fora de casa. Ele perdeu os seus filhos para o inimigo dentro de casa. Você sabe por que ele perdeu? Porque ele não assumiu o papel de sacerdote do seu lar dentro de casa. O sacerdote do seu lar ora com seus filhos. O sacerdote do seu lar coloca a mão sobre os seus filhos. O sacerdote do seu lar consagra os seus filhos. O sacerdote do seu lar faz o culto doméstico. O sacerdote do seu lar é um pai presente. Eu vou dar alguns dados estatísticos aqui, porque não vale só você falar, você tem que dar dados estatísticos. Qual é o risco? Você vai para o médico diz, olha, você tem 50% de vida, 30% de vida. Um dos meus parentes, um tio meu, foi para o hospital, e o médico disse, você tem 20% de vida. Você está com coronavírus, você é obeso, foi muito tempo alcoólatra, muito tempo usuário de cigarro, você tem 20% de sobrevivência. Aí ele fez um vídeo pedindo perdão a todo mundo, amando a esposa, disse, olha, já que eu estou indo embora, eu quero pedir perdão para as coisas boas da minha vida, eu vou acabando. Aí a família, tem vários pastores, foi lá e orou por ele e tal, e dos 80% de morte, se transformou em 80% de vida, está correndo alto. Ele tem 77 anos de idade, eu fui pegar uma escada para subir lá, para fazer uma avaliação técnica que eles pediram. Eu fui puxar a escada, e olha que faço musculação, irmão. Eu fui puxar a escada, ele puxou mais forte do que eu. Eu digo, rapaz, Deus te curou de verdade. Eu quero dizer para você que Deus faz milagre, mas Ele tem um propósito do milagre. Qual é o propósito do milagre de Deus curar a tua família? Olha, algumas ideias aqui. Os pais narcisistas procuram pessoas que sejam sua imagem e semelhança. Quando não encontram entre os filhos, eles procuram sobrinhos, primos mais novos, e escolherá sempre pessoas que são iguais a ele, que pensam iguais a ele, que fazem iguais a ele. Os filhos preferidos dos pais narcisistas se tornam escravos emocionais de seus pais e perdem o direito de apresentarem pensamentos divergentes, opiniões contrárias e até mesmo sua própria identidade, pois se o fizerem se tornarão excluídos. Eu só te amo se você fizer exatamente isso que eu estou mandando. Você só vai viajar se você fizer exatamente isso que eu estou mandando. Filho, quando é filho, ou ele é reprovado ou ele é aprovado na escola, ele continua sendo filho. O filho é filho quando ele obedece ou quando ele não obedece. As consequências naturais de uma obediência são claras, mas isso não impede dele deixar de ser seu filho. Vocês estão comigo? O curso é Paz para toda a vida. Pais narcisistas permitem rivalidade entre os filhos.
A Bíblia também diz que Jacó amava mais José do que os seus outros filhos. Por isso ele lhes deu uma túnica ornamentada, indicava que sua posição de filho preferido. Curiosamente, esse versículo revela que Jacó repetiu os erros dos seus pais, Isaac e Rebeca. Isaac tinha Esaú como filho preferido, enquanto Rebeca preferia Jacó. Você não precisa ter filho preferido. Você só precisa amar os seus filhos como Deus ama eles. Como você reconhecer se você é um pai narcisista? Primeiro ponto, pergunte aos seus filhos: filho, você se sente incluído ou excluído? Primeiro você ora antes, se consagra, jejua, e aí depois faz a pergunta, porque você pode se surpreender com a resposta. No curso a gente faz várias vezes esse treinamento, e normalmente naquilo que eu mais achava que eu estava abafando, saía abafado. E graças a Deus, naquilo que eu achava que estava fraco, aleluia, aí eu estava um pouco mais forte. Então você pode ser surpreendido se você perguntar para os seus filhos: filho, fala a verdade para mim, eu não vou te condenar, eu sou um pai. Faz aí, no curso a gente ensina como 10 pontos para você perguntar. Aí uma deles é: eu sou um pai presente? Queridos, uma das coisas que eu peço a Deus que Ele revele a vocês, que você precisa entender que ser pai e mãe presente não é estar presente de corpo físico. Porque eu conheço pessoas que viajam o mundo inteiro, mas são presentes. Eu vou te dar algumas ideias. Por exemplo, o cara está nos Estados Unidos, mas ele sabe se o filho comeu, se o filho está passando problemas, se ele está devendo, se ele está precisando de dinheiro. Ele sabe de tudo. Por quê? Porque ele está nos Estados Unidos, está no outro país, mas ele sabe de tudo. Mas você vê pessoas que moram na mesma casa e não sabem o que o filho está vendo na internet, não sabe o que o filho está passando, ele não sabe. Então, não é a presença física, é a presença emocional. Não é a conexão de negócios, é a conexão de alma. Amém? Vocês estão comigo? Então pergunte para os seus filhos, pergunte para o seu cônjuge: meu bem, você acha que eu estou mais gostando de um do que o outro? Faça uma autoanálise sobre o que é que você precisa fazer para que os seus filhos se sintam acolhidos por você, e se precisam constantemente de aceitação dos seus filhos. Você precisa constantemente de aceitação dos seus filhos. Filho, por favor, eu estou bem ou estou mal? Diz que eu estou bem. Isso aí eu de vez em quando passava por isso. Meu filho, diz aí, me dá uma nota boa aí. Lá em casa todo mundo é analista, a minha esposa e meus 2 filhos. Então eles analisam cruelmente. A nota 3,5, 7,5, 2,5, aleluia, ou 10 às vezes, né? Então veja lá, perceba se tem dificuldade em amar os filhos que fazem e falam diferente de você, ou se cometem os mesmos erros que você comete. Veja se você tem alguma dificuldade em aceitar os seus erros. Você tem dificuldade em aceitar os seus erros? Você pode ser um narcisista. Descubra se sua família, os seus pais, os seus avós, se existiu filhos preferidos e pais narcisistas. Você pode estar replicando isso. Eu quero aqui passar para vocês algumas estatísticas e a gente ir partir para o momento de encerramento. A primeira estatística que eu quero dizer é o seguinte: as ausências de ambos os pais, ou pai ou mãe, mas principalmente dos pais, na criação dos filhos, desencadeia filhos disfuncionais, filhos doentes emocionalmente. Primeiro, quando o pai é presente, mas é ausente emocionalmente. Ele tem a filha e ele é pai de uma filha. A pessoa é pai e ele tem uma filha. Se ele tem uma filha e ele é ausente emocionalmente falando, não é ausente fisicamente, a filha dele tem 71% de engravidar na adolescência. 71%.
Crianças sem pais, crianças sem a presença do pai, a presença da mãe. Eu, por exemplo, meu pai viajava muitas vezes. E a minha mãe também trabalhava 3 expedientes. Eu sou filho, de um certo momento, de filho de quem criou a minha, até uns 12 anos de idade, eram as babás. E aí, o texto, o estudo diz o seguinte, que crianças sem pais têm 2 vezes mais chances de abandonar os estudos. Outro caso aqui, 4 vezes mais chances de precisar de ajuda para problemas emocionais e comportamentais. Ora, se o pai é ausente, se a mãe é ausente, os filhos eles têm problemas comportamentais, de agressão, de ira, de depressão, de contenda, de baixa autoestima, tudo por falta da presença dos pais. Um outro item para a gente colocar os pontos para a gente orar. 2 vezes mais chances de se envolver com casos criminosos. Pessoa que se envolveu com litígio, com crime, eles fizeram análise e descobriram que todos eles foram problemas com os pais. Eu quero dizer para você, já para te dar uma boa esperança, que nessa caminhada de cuidado com família, nós pegamos um casal, uma jovem, e fizemos análise com essa jovem. Essa jovem, ela foi abandonada pelo pai. Era um casal, filhos de adoradores na igreja. Ela foi abandonada pelo pai, o pai se desviou. Diz que crente quando se desvia com vontade. Ele se desviou pior do que tudo. E a mãe dela, se desviou também. E foi para várias coisas erradas, se envolvendo com um monte de coisa. Essa menina tinha tudo para dar errado. Tudo para dar errado. Nos meus estudos estatísticos aqui, eu conversei com ela, eu disse, olha, você tinha tudo para dar errado. Mas não deu. Tem aqui um estudo estatístico que também eu quero colocar aqui antes de terminar esse ponto. A ausência de pai leva também a perturbação da sexualidade do filho. Então, pais ausentes, ou pai principalmente ausente, o homem ausente, ele permite com que gere na mente da criança ou do adolescente, de que quem é responsável, quem é educado, quem é competente, quem é ágil, quem é exemplo, é a mãe. E quando a mãe assume esse papel, a menina diz, olha, eu só quero casar com mulher, porque é mulher que me protege. E o homem diz, não, eu quero ser uma mulher, porque é a mulher que protege. E aí existe um desvirtuamento da sexualidade, por conta da ausência do pai. Então essa jovem, que nós abençoamos o seu casamento, ela não entrou na estatística dos estudos, de fracassar nos estudos, ela se tornou advogada. Não entrou na estatística da homossexualidade, casou com um jovem maravilhoso e hoje está fazendo concurso para promotor de justiça, já trabalhou na promotoria de justiça e está sendo usada poderosamente, ministra de louvor e usada por Deus. Você sabe, às vezes o pai é ausente, mas Deus levanta o avô para assumir. Às vezes o pai é ausente, Deus levanta um tio para assumir. Às vezes Deus levanta um irmão mais velho para assumir. Eu quero te falar uma coisa, você que é pai aqui, você pode assumir esse papel. E se você é filho aqui, você pode reestruturar a sua relação com seu pai, perdoá-lo. Nenhum pai, no seu bom senso, faz algo ruim no seu filho, com seu filho, por vontade própria. Eu quero dizer para você que você pode, cada um de nós aqui, quer sejamos filhos ou quer sejamos pais, todos nós aqui podemos dar
um passo, uma iniciativa para renovar o nosso relacionamento familiar. Se precisa viajar, vá, viaje. Se precisa você construir algo próximo, faça. A presença não é física somente, é presença emocional. É você ligar para o seu filho e dizer: filho, eu te amo e eu quero te pedir perdão, porque algumas vezes eu não consegui fazer o que eu queria, mas eu quero te pedir perdão. Ou pai, eu quero te dizer que eu te abandonei até hoje, mas agora eu não quero mais te abandonar. Irmão, eu não quero mais ter problema com você, eu quero te amar. Ah, mas eu não quero amar você. Isso não tem problema, eu quero te amar. E o amor que Deus vai derramar na minha vida, vai derramar na tua vida através de mim, vai me encher para continuar te amando continuamente. Vocês estão entendendo isso? Então, 3 pontos para a gente encerrar. Dê o seu melhor, dê o seu bem mais precioso, que é o seu tempo de qualidade emocional, para o seu familiar, para o seu filho e para o seu pai, para o seu ascendente e o seu descendente. Ensine a palavra de Deus, use a palavra, não use as suas regras, não use os seus projetos, não use tecnologia de conhecimento filosófico ou psicológico. Use a palavra de Deus. É a palavra que liberta, é a palavra que transforma, é a palavra que redime, é a palavra que levanta, é a palavra que cura, é a palavra que faz milagre, é a palavra que penetra na divisão da alma do espírito. Use a palavra. Você está comigo? Seja um exemplo. Seja o exemplo para o seu filho do pai que você não teve. Seja o exemplo de irmão que os seus irmãos nunca foram. Seja um filho que você nunca viu ser, mas você deseja que tivesse. Amém? Não provoque a ira, nem na sua esposa, nem nos seus irmãos, nem no seu pai, e muito menos nos seus filhos. Essa frase que eu escutei muito: faça porque eu estou mandando. Os filhos obedecem quando você diz: filho, sal demais vai te aumentar a pressão arterial. Dá uma explicação mais científica. E ele entende. Quando você explica melhor, ele não faz por obedecer a você. Ele faz porque ele entendeu. E ele faz porque ele quer. Vocês estão entendendo? Mas quando você dita as regras, ele obedece. Mas lá na frente, o caminho volta. E ele faz isso com os seus próprios filhos. Tudo aquilo que você faz com os seus filhos, tudo aquilo que seu pai fez com você, ele não estava fazendo só com você. Ele estava fazendo com você, com o neto dele, com o bisneto dele, com o tataraneto dele. Se arrependa pelas duras palavras que você falou. Se arrependa das suas agressões morais. Se arrependa das suas agressões físicas. Se arrependa das suas omissões. Se arrependa pelos seus abandonos emocionais. E vá ao encontro do seu filho e peça perdão. E se seu pai não pedir perdão, você vai lá e perdoa ele. Se o seu pai ou se o seu filho, você sempre está nesse processo entre você e o seu pai, e você e o seu filho. Entre você e o seu pai, entre você e o seu filho, entre você consigo mesmo e você com seus irmãos. A conta bate quando você está bem nesse contexto. Eu quero dizer para você que a tua história não chegou ao fim. Que toda a tua trajetória até hoje não foi por acaso. Não foi por acaso. A exclusão de Davi naquele momento foi uma oportunidade para Deus honrar a vida de Davi. A exclusão da sua vida diante de todas as circunstâncias que você viveu até hoje não são para te derrubar, para te colocar no chão, mas para glorificar o nome de Deus na sua vida. Eu quero ministrar essa palavra profética para você, entregar ao pastor e a gente orar.
O pastor vai orar, vai dirigir o trabalho. Eu quero dizer que a tua casa não vai cair. Que os teus sonhos, Deus coloca de pé nesta noite, nessa manhã, e diz: a minha promessa na tua vida ainda está de pé. Que eu sou Deus que endireita o pau que nasceu torto. Eu sou Deus que quebro o vaso das mãos e não vai se perder família nenhuma. Eu sou Deus que transforma maldição em bênção. Eu sou Deus que traz de longe, do escondido, do distante, do esquecido, para te abençoar. Eu movimento os quatro ventos. Eu trago à existência aquilo que não existe, para demonstrar o meu amor extraordinário por você. O que Deus quer na tua casa, na tua família, nos teus negócios, é uma bênção extraordinariamente maior do que você nem nos seus melhores e mais sublimes sonhos sonhou. Deus quer te surpreender com a sua bondade, com a sua misericórdia, com a sua graça, com o seu amor, que vai constranger você a não somente ser uma bênção, não somente ser um abençoador, mas ser referência de alguém que se entregou incondicionalmente a Deus e foi usado por Ele, e pessoas de longe e de perto olharão para você e vão dizer: vale a pena servir ao Senhor, vale a pena adorar a Deus, vale a pena cultuar numa igreja, vale a pena servir ao Deus verdadeiro, porque assim Deus prometeu, assim Deus cumpriu. A Ele a honra, a glória e a majestade para todos sempre. Amém.